Muita gente, assim como eu e provavelmente como você, tem essa característica de começar muitas coisas muito entusiasmado e vai, se engaja e de repente quando vê, largou, começou mais um projeto e não foi com ele para frente, começou mais uma prática, um esporte, um hobby e não caprichou, não ficou tempo suficiente se dedicando àquilo a ponto de se tornar bom. E aí acontece que muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, se eu tivesse continuado naquilo, se eu não tivesse largado aquilo, e isso começa a fazer a gente se sentir culpado, e essa culpa faz com que a gente se sinta cada vez mais obrigado a começar coisas novas e com isso pra frente, e a gente começa outra coisa, e meu Deus, e quando a gente vê, a gente já largou. É um ciclo vicioso difícil de lidar, e eu já tive muitas situações onde eu agi dessa forma. Hoje eu consegui criar algumas estratégias que me protegem de fazer isso mais uma vez. Elas não resolvem a vontade dentro de mim, elas não fazem com que eu deixe de ter essa característica, digamos assim. Mas eu me blindo, eu crio alguns mecanismos para que eu não comece mais uma coisa e largue no meio do caminho. É difícil, você deve estar passando por isso, ou você já passou por isso muitas vezes, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou te transmitir aqui nesse vídeo a maneira como eu faço para conseguir persistir, para conseguir me manter mais tempo conectado nas tarefas, a ponto de conseguir colher alguns frutos daquilo. Isso não significa que tudo que eu começo, eu tenho uma obrigação de ficar fazendo aquilo para sempre, tá? Porque a gente tem que ter um limite da experimentação também. Mas o importante é a gente não perder o controle disso. O importante é a gente conseguir criar compromissos com a gente mesmo e sustentar esses compromissos e cumprir esses compromissos. Então, o primeiro ponto que é importante, já começando aqui com a parte mais didática, é que você estabeleça, assim que você começa algo novo, um prazo, um tempo, um lugar onde você quer chegar. E você olhe para aquilo e fale, olha, eu não vou parar de fazer isso até eu conseguir chegar em tal coisa. E aí não precisa pensar no final, porque o final ele é longe. Pensa numa coisa que não é tão distante assim. Prazos de no máximo 1 ano, dependendo da característica. Não vai pensar, não, eu vou fazer isso aqui e vou até a faixa preta. Pensa assim, não, calma, eu vou até a azul. Quando eu chegar na azul, eu olho para trás e faço essa reorganização. Isso vai ser muito interessante porque você não vai ficar o tempo todo se decidindo novamente por aquela prática. Ou seja, se você, vamos supor que você começou a fazer o jiu-jitsu, que está na moda. E aí você fala, não, tudo bem, eu vou pelo menos até a faixa azul. Isso vai demorar, não sei, 2 anos, 1 ano. Se toda vez que você estiver indo para a aula, você tiver que decidir novamente se você vai continuar fazendo jiu-jitsu ou não, olha o desgaste cognitivo que você vai ter. É melhor você não lidar com esse desgaste, porque tudo aquilo que é desgaste, o nosso cérebro tenta dar um jeitinho de boicotar, porque ele não quer ficar gastando energia à toa. A gente não quer, a gente não percebe isso conscientemente. Mas o cérebro tem o seu mecanismo próprio de economia de energia e ele usa isso o tempo todo. Então, se a gente toma uma decisão e a gente sabe que a gente honra nossas decisões e a gente tem um limite ali onde a gente vai deixar de ficar barganhando, brigando, lutando mentalmente até a gente atingir aquele limite, já é um desgaste a menos, o que faz com que a gente tenha mais energia para a gente justamente se dedicar àquele novo hobby, àquele novo projeto. Mas eu já quis dar aqui uma informação importante, um ponto importante, mas eu preciso, antes de continuar, me aprofundar em algumas coisas para a gente ir para um campo um pouco mais amplo, mais profundo, onde a gente consiga de fato entender o porquê que isso acontece, para trabalhar e vencer isso mesmo, e conseguir criar uma certa blindagem, sem precisar todas as vezes ficar recorrendo a recursos externos, que nem muitas vezes a gente fica pedindo para outras pessoas e perguntando. É muito comum, né, as pessoas precisarem às vezes se comprometer com uma outra pessoa para poderem continuar. Então eu vejo isso acontecer demais. Muita gente tem essa característica de, por exemplo, começar um projeto, aí não, arruma logo um parceiro, um sócio, se apoia em alguém, porque daí uma pessoa, meio que você espera que a pessoa te cobre, ou você espera que você não vá querer pisar na bola com a pessoa. E pensa aqui comigo, a pessoa número 1 que você não deve pisar na bola é com você mesmo. Então qual é o tipo de mensagem que você manda para você mesmo
quando você tem uma necessidade de envolver alguém em um projeto pessoal ou envolver alguém em uma nova rotina, em um novo hábito, uma nova prática, um novo hobby, toda vez você tem essa necessidade de envolver alguém porque você com você mesmo não é compromisso suficiente, você não se valoriza o suficiente para manter um compromisso com você. Então são nas pequenas coisas, nos pequenos ajustes que a gente tem que ir elaborando. Mas existe um grande vilão nessa história, existe um grande motivo pelo qual a gente começa as coisas hilárias. E é dele que eu vou falar um pouco mais, é aí que eu vou me aprofundar um pouco mais. Porque o que eu vejo é que, o que eu vejo não, né, o que eu aprendi ao longo dos anos, é que a gente tem um diálogo interno, que ele é muito importante pra gente. A gente tem uma conversa com a gente mesmo na nossa mente que fica acontecendo quase que o tempo todo. E às vezes a gente não presta muita atenção, às vezes não, a gente não costuma prestar atenção na qualidade dessa conversa. E a qualidade dessa conversa, ela é muito importante. O que a gente fala pra gente mesmo? Muitas vezes a gente fala coisas depreciativas, coisas ruins sobre nós mesmos, e teremos outros vídeos falando sobre isso. Mas, quando a gente começa algo novo, geralmente existe um diálogo interno que ele é prazeroso, ele é gostoso. Por quê? Porque a gente começa, por exemplo, o tal do jiu-jitsu, que é o nosso exemplo do dia. Começa o jiu-jitsu, já começa a se imaginar, porque vai ser muito bom, porque vai ser faixa preta, porque isso, porque aquilo, porque vai ganhar o campeonato, porque as pessoas vão achar o máximo, porque vai, sei lá, o que a pessoa pode imaginar. E essa imaginação, ela é prazerosa, ela é gostosa, você de alguma forma vive o prazer da conquista, ainda que você não tenha de fato conquistado. Principalmente se você começa a contar aquilo e posta foto e não sei o que, e as pessoas admiram e não sei o que lá. E você na realidade começa a criar uma espuma, né? Pensa nisso, né? Você enche um copo ali com uma coisa que faz espuma. Um pouquinho assim é bebida e um tantão assim é espuma, dependendo do jeito que você coloca a bebida no copo, não é? E aí você cria uma espuma gigante, então você cria todo sabe, uma imagem, ou enfim, uma ideia e uma história de que você é um grande lutador, sei lá, e na realidade você praticou só isso aqui, você não sabe nada. E o que começa a acontecer? Essa ideia, essa imagem, essa identidade que você cria a respeito do seu sucesso em relação àquela nova prática ou aquele novo projeto, ele se depara, cada vez que você pratica, cada vez que você se dedica àquilo, você se depara à realidade nua e crua, que é você ainda é ruim, você não sabe lutar, o teu projeto não dá dinheiro, você não é reconhecido. E essa é a realidade das coisas, porque quando a gente começa algo novo, a gente tem que lidar com isso. Isso é real, né? Ninguém começa sabendo, ninguém começa sendo bom, ninguém começa grande em nada. Quer dizer, às vezes até a pessoa começa, né, tipo, sei lá, ela já carrega uma experiência de outro lugar, então não é bem um começo. Enfim, aí já é uma outra questão. Mas a grande dor é que a gente se depara com a distância entre a idealização, né, essa imagem que a gente criou, essa identidade que a gente criou que ela é falsa, e o diálogo que a gente criou sobre nós mesmos, que é o que está nos alimentando. Então a gente vive o prazer da conquista sem de fato ter conquistado. E quando a gente se depara com o tamanho da nossa fragilidade, da nossa falta de capacidade, e a gente percebe o tanto que a gente vai ter que caminhar para chegar naquele lugar, aquilo perde a graça. E aí o que a gente começa? A procurar uma nova paixão, a procurar algo novo que nos encante e que nos dê aquele prazer que ele é momentâneo, ele é falso. Então a grande causa, amigo, dessa armadilha que você vive de começar uma coisa e largar, é, na realidade, a distância entre a tua expectativa e a realidade. Sempre, né? Sim, sempre, 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 sempre. E o que acontece? Qual que é o grande lance para você conseguir fugir disso? Primeiro passo, você entender isso que eu estou te dizendo e saber que essa é a armadilha, porque quando você começar a perceber que você está caindo nela, você se lembra aqui do que eu estou te falando, tá? Então esse conhecimento, ele é importante, mas ele precisa virar sabedoria, né? O conhecimento teórico, ele se torna sabedoria quando a gente coloca aquilo em prática e aplica aquilo na nossa vida. E como que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Uma maneira interessante é aquela que eu já comecei falando. Você vê que eu já dei a dica no começo. Quando você vai começar algo novo, lembre-se de que você tem essa característica, lembre-se que você tem que proteger se proteger de você mesmo, digamos assim,
Então você cria uma primeira meta que não vai ser nenhum grande absurdo e você não fica debatendo com você mesmo enquanto você não tiver cumprido aquela meta. E aí, o que você deve buscar no dia a dia, na prática, enquanto você está realizando, que é o ponto, eu acho que eu considero mais importante de tudo. O ponto mais importante é você entender e você conseguir colocar o teu foco naquilo que é prazeroso, recompensador, no fazer e não na parte que você recebe. Por exemplo, você quer ser um grande faixa preta do jiu-jitsu porque você quer ter um reconhecimento, você quer ganhar um campeonato, quer ganhar uma medalha. Vou dar uma coisa bem assim, simbólica, tá? Isso é uma motivação extrínseca, isso é uma motivação que surge de algo que você quer, que é externo a você, que você não tem controle. Porém, se você começa a colocar o teu foco na sensação que você tem quando você termina o treino, na sensação que você tem quando você se sente mais disposto para ir trabalhar, porque você treinou e você dormiu bem, na sensação ali de você se concentrar, ou no próprio dia a dia, ou enfim, você tem que colocar o teu foco, a tua energia e a tua motivação tem que partir do próprio fazer, né, do plantar e não do colher. E isso é um exercício muito importante. Vou trazer aqui para você, por exemplo, em relação à minha gravação de vídeos no YouTube. Eu gravei 100 vídeos antes de postar o primeiro. E aí, há poucos dias atrás, eu comecei a postar, eu terminei essa minha meta, que era gravar 100 antes de postar. Então eu não ia me questionar enquanto eu não terminasse essa meta, que é exatamente, eu fiz exatamente o que eu falei para você que eu ia fazer, o que você deve fazer. E eu comecei a postar. E aí, quando eu comecei a postar, o que aconteceu? Eu me deparei com a realidade, que é, eu ainda não tenho um alcance muito grande, eu ainda não sou um youtuber grande. Então, eu tenho que lidar com isso. E qual que é o meu exercício agora nesse momento, que foi o mesmo que eu lidei nesse tempo todo, quando eu não postava? O meu exercício era eu encontrar o meu prazer, a minha motivação, na minha própria sensação quando eu estou aqui gravando, falando com você, no propósito que eu acredito, no que eu acho que eu posso atingir uma pessoa e isso pode mudar a vida dela. É interessante, mas eu não devo colocar tanto energia nisso. Eu devo colocar mais energia nesse momento que eu estou no começo, em conseguir me expressar, em conseguir me conectar, em me sentir bem fazendo isso, em organizar melhor minhas ideias, em melhorar minha capacidade de oratória, em melhorar minha dicção, em simplesmente o prazer de fazer. Eu gosto muito, eu amo fazer isso aqui, eu me sinto muito bem conversando com você. E isso é importante, isso é motivador. Agora, eu preciso estar o tempo todo lembrando dessa motivação, porque a armadilha de eu querer o retorno, o reconhecimento, a retribuição, atingir muitas pessoas, ser reconhecido, ser, sei lá, famoso, não sei o que lá, ele é muito tentador, é muito forte essa ambição que tem dentro de mim, essa vontade. Então eu preciso virar ela, eu preciso focar, colocar a minha energia no processo e não na colheita, no plantar e não no colher. Assim eu consigo me manter durante mais tempo realizando para, quem sabe, um dia conseguir colher. Mas eu não posso olhar para isso agora. Eu tenho que olhar para o dia, um dia de cada vez, viver um dia de cada vez e me apaixonar pelo processo e não pelo resultado, porque o resultado a gente não controla, a gente não sabe se ele realmente vai chegar e pode ser que ele demore muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.